Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. Em 18 de janeiro, quando começaram a cogitar uma CPI sobre o 8 de janeiro, 10 dias após o 8 de janeiro, no dia 18, começou-se a cogitar entre governistas e até oposicionistas a criação de uma CPI sobre o 8 de janeiro, uma comissão parlamentar de inquérito. O presidente Lula pronunciou-se contrariamente a essa iniciativa, dizendo que iria atrapalhar o governo e que poderia vir até a ser manipulada. E, dito e feito, isso de fato aconteceu e a oposição, e sobretudo o bolsonarismo, a oposição, na verdade, hoje é o bolsonarismo, que se agigantou na Câmara dos Deputados, e essa iniciativa começou a ser defendida pelo bolsonarismo sob uma teoria maluca que hoje mobiliza 10 entre 10 bolsonaristas que continuam bolsonaristas. O fato é que essas pessoas dizem, para quem quiser ouvir, que os ataques de 8 de janeiro aos palácios da República foram obra de petistas infiltrados a mando do governo. Há uma versão um pouco mais light dessa teoria absurda, maluca, inacreditável. E a teoria é a de que o governo fez corpo mole e não tentou de fato barrar os golpistas, os arruaceiros, e até os ajudou para poder depois se vitimizar. E essa teoria, na verdade, tão maluca quanto, não é? Porque não haveria interesse nenhum do governo Lula de promover ou de ajudar ou de permitir que tudo aquilo fosse feito, porque só serviu para atrapalhar o início do governo dele, atrasou tudo, atrasou os trabalhos no Congresso, criou um problema internacional até para o país, não é? Porque chama a atenção dos investidores para um país que vive um problema político muito sério, e essa é a causa número 1 para interromper investimentos estrangeiros em um país. Então não haveria menor interesse do governo de se vitimizar. Se vitimizar para quê? Se já tinha ganhado a eleição? Não ia ganhar nada com essa vitimização, pelo contrário, só seria um tiro no pé. Pior ainda são aqueles que acreditam que todas aquelas pessoas vestidas de verde e amarelo eram petistas disfarçados, não é? Porque essas pessoas, cerca de quase 300 dessas pessoas ainda estão presas, 2.000 foram presas, foram colhidos os nomes, foram colhidas as profissões, números de documento, o que fizeram, o que deixaram de fazer. E hoje nós temos 300 bolsonaristas com nome, com história, com postagens em redes sociais, com vinculações com o bolsonarismo estreitas. Quer dizer, é praticamente impossível fazer valer essa teoria. E, apesar de tudo isso, o bolsonarismo começou a pressionar para que essa CPI fosse aberta, conseguiram fazer com que essa CPI se transformasse numa CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito, que reúne deputados e senadores, Câmara e Senado Federal. E essa CPMI vem sendo propugnada pelo bolsonarismo como uma forma de tentar, talvez no limite,
Veja só o nível desse plano. No limite, promover impeachment de Lula, acusar o Lula de ter sido verdadeiro autor do 8 de janeiro. É impossível isso? É impossível. Porém, a gente sabe que essa gente não tem limite. Essa gente criou uma minuta golpista propondo uma intervenção no TSE. Né? Então, só à custa de um golpe militar, mesmo que uma CPMI dessa poderia promover impeachment do Lula. Mas a crença dos bolsonaristas é o seguinte: se conseguiram derrubar a Dilma Rousseff por pedaladas fiscais, sendo que ficou provado via perícia que ela não participou da decisão sobre as pedaladas fiscais, que, além de tudo isso, tinham sido praticadas pelo Fernando Henrique Cardoso, pelo Lula, pelo próprio Fernando Collor. Todos os governos acabam incidindo em maior ou menor grau em empréstimos que a lei de responsabilidade fiscal veta, não é, por se o nível de endividamento já chegar a um determinado ponto. Então, a teoria dos bolsonaristas é a seguinte: se foi possível derrubar a Dilma Rousseff com uma invenção dessa, sob uma tramóia, uma trapaça desse nível, por que é que não se pode derrubar o Lula dizendo que ele é o autor do 8 de janeiro e dane-se, nós temos votos, vamos colocar em votação entre quase 600 parlamentares, né? Câmara e Senado, vamos colocar, não, na verdade o Senado, né? A Câmara teria que abrir o processo de impeachment contra Lula e eles acreditam ter número para isso. E depois o Senado iria deliberar sobre isso. Talvez fosse um pouco mais difícil no Senado, não é? Mas a mera abertura do processo de impeachment seria um problema seríssimo. O que ocorre é o seguinte: o STF acaba, em primeiro lugar, de formar maioria para indiciar, tornar réus os primeiros 100 bolsonaristas presos no 8 de janeiro, flagrados. Há mais algumas centenas que devem ser indiciados e devem virar réus nesse processo. Há nomes, há fatos, há fotos, há toda sorte de prova possível e imaginável para comprovar que essa é uma patranha bolsonarista, e as informações que chegam, não é? Inclusive até o próprio Reinaldo Azevedo já deixou escapar isso, não é? E eu também confirmo o que diz o Reinaldo Azevedo na matéria que você vai ver, que o STF está irritadíssimo com isso, o STF em peso, talvez à exceção de Nunes Marques e André Mendonça, não é? Talvez não, com certeza dos 10 ministros que estão lá, 8 estão irritadíssimos com esse fato, porque é realmente talvez a maior farsa que tentaram promover na história. Os autores de tudo aquilo estão presos. A autoria de tudo aquilo conta, inclusive, com um ex-bolsonarista graúdo preso, que é o Anderson Torres, que fabricou um quadro perfeito para que aqueles atos ocorressem, não é? Então o STF está irritadíssimo. Você vai ver, inclusive, a matéria do Reinaldo Azevedo corroborando essa apuração que eu também fiz, e o STF ele deve acelerar tudo contra Bolsonaro, e o que se quer, o que se pretende é que o Bolsonaro pague pessoalmente por essa nova patranha, que por si só é uma nova tentativa de golpe. Então está em curso, neste momento,
no país uma nova tentativa de golpe que pretende arrastar deputados e senadores para essa tentativa de golpe. É algo muito sério, é uma crise institucional que estão querendo armar de grande tamanho, que vai prejudicar demais a população brasileira, e eles querem criar um clima para haver o impeachment do presidente da República e ainda atrapalhar a economia e deixar a população enraivecida e talvez até, na visão deles, culpando o próprio Lula. Então, vamos ver primeiro os fatos aqui, todos, que inclusive um alerta que o Blog da Cidadania fez antes de qualquer outro, em 9 de fevereiro. Eu vou exibir esse trecho do Primeiras Notícias de 9 de fevereiro deste ano, onde eu já avisava que uma CPI golpista vinha aí, quando inclusive uma grande parte da base do governo estava querendo instalar essa CPI. E depois foi se vendo que havia muito empenho do bolsonarismo de implantar essa CPI, e aí terminou o governo ficando contra a CPMI, mas agora o governo resolveu bancar, o governo Lula resolveu bancar essa briga e diz que vai para cima, que vai apoiar sim, vai assinar mesmo a CPMI deve sair, e essa CPMI vai ser uma chance de provar que há uma nova tentativa de golpe, e isso vai ser ligado a Bolsonaro, e ele vai ter que responder por mais essa tentativa de macular a democracia brasileira. Então vamos às matérias. Primeiramente, eu quero mostrar para você a matéria de 18 de janeiro, 10 dias depois. O Lula já dizia ser contra a CPI para apurar atos de 8 de janeiro. Para o presidente, comissão de investigação no Congresso pode criar confusão tremenda e defendeu investigações conduzidas pelo governo. O Lula, naquele 18 de janeiro, disse ser contra a instalação da CPI para apurar quem financiou e participou dos atos em que houve destruição das sedes dos 3 poderes. Nós temos instrumentos para fiscalizar tal, e o Lula já sabe, para o presidente, tudo que pode ser investigado já está sendo feito pelos órgãos competentes. O Lula ressaltou que a decisão cabe ao Congresso, mas disse que aconselharia deputados e senadores a não instalarem a CPI. Uma parte, como sempre, do PT ignorou o Lula e continuou acelerando isso, e agora a gente viu no que deu, né? Como sempre, um setor da esquerda dando tiro no próprio pé. Então vamos ver aqui a minha matéria de 9 de fevereiro desse ano. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de fevereiro de 2023, são 8 horas da manhã. E germina um plano golpista contra Lula no Congresso Nacional. Documento do GSI com alerta ao governo federal sobre risco de ataques golpistas mobiliza pedido de CPI. Agora está ficando claro porque o Lula não viu com bons olhos essa CPI do 8 de janeiro que ainda germina no Congresso e não passa, como você vai ver agora, de uma tentativa de criar um movimento golpista contra o presidente da República que acabou de assumir. E o Lula, como enxerga lá longe, quando ele disse que essa CPI ia servir para arrumar confusão, ele já sabia o que eles pretendiam. O Lula disse que não foi avisado por serviços de inteligência e não foi avisado. Mas esse documento do GSI desmente Lula, na verdade, contando metade da história. E quem está querendo, você sabe quem está querendo essa CPI no Congresso? Vamos lá, minha amiga, meu amigo. Se você fizer uma pesquisa, não quiser acreditar em mim, você faça uma pesquisa. Quem está bombando no Congresso esse pedido de CPI do 8 de janeiro é a oposição, é a direita. São os bolsonaristas. E por que é que eles estão fazendo isso? Você vai entender com a leitura dessa matéria.
Um relatório sigiloso enviado pelo Gabinete de Segurança Institucional ao Congresso, que aponta que o governo foi informado sobre a possibilidade de haver ataques violentos em Brasília no 8 de janeiro, foi produzido pela ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, subordinada ao GSI, no modelo bolsonarista que o Lula já está desmontando. E foi compartilhado com órgãos federais 2 dias antes da invasão da sede dos 3 poderes. O documento tem sido usado para turbinar um pedido de instalação de uma CPI para investigar os atos golpistas. No relatório, a ABIN informava o governo que havia identificado a convocação de caravanas em diversos estados do país para que se deslocassem à capital. Muito bem. Esse fato de a ABIN ter informado algo que estava em toda a imprensa, em todas as redes sociais, minha amiga, meu amigo, a ABIN se gaba da façanha de ter avisado algo que o Lula já sabia, que você já sabia e que eu já sabia. Quem não sabia que estavam vindo caravanas de bolsonaristas para fazer um protesto em Brasília? Mas vamos prosseguir com isso. O documento foi enviado no dia 20 de janeiro à Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, CCAI, e é assinada pelo ministro responsável pelo GSI, o general da reserva Gonçalves Dias, um dos personagens que saíram fustigados no dia 8 por não terem conseguido impedi-los. Esse é um dos golpistas que tentou, do GSI, que tentou facilitar o trabalho deles. A revelação de que o relatório foi entregue a diversos órgãos do governo expõe o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 10 dias após os ataques, Lula criticou as autoridades responsáveis pelas forças de segurança e inteligência, inclusive o GSI de Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias. Como você pode ver, nada disso que está acontecendo agora é surpresa. Já em 9 de fevereiro, eu avisei tudo aqui, não é? 9 de fevereiro, estamos falando aí de mais de 60 dias atrás, já estava previsto que aconteceria, e o aviso, como sempre, foi dado em primeira mão pelo Blog da Cidadania. Foi o primeiro canal da internet a dizer que isso ia ser manipulado pela direita. Seja como for, agora as coisas estão caminhando para outro lado. Se os bolsonaristas querem mesmo essa CPMI, não é, que depois se transformou de CPI em CPMI com a adesão do Senado, então eles vão ter o que eles estão querendo. Então vamos ver o material que eu separei aqui para você. Então a queda do ministro do GSI vai ser usada por bolsonaristas para acusar o governo do Lula de envolvimento em atos golpistas e, na verdade, essa é uma análise de Bernardo de Melo Franco. Ele diz que a oposição quer a CPI justamente para desviar o foco da investigação. A demissão de Gonçalves Dias do cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo deve ser utilizada pela extrema-direita para acusar Lula. A oposição quer CPI justamente para desviar o foco da investigação de verdade, que não vai ser feita pelo Congresso, diz o analista do jornal Globo, Bernardo de Melo Franco. Enquanto isso, a crise faz o governo desistir de retirar assinaturas de apoio à comissão e agora mandou todo mundo assinar. Vai começar uma grande briga no país, uma CPMI que vai atrapalhar as votações no Congresso, vai atrapalhar a votação do arcabouço fiscal, da reforma tributária, vai causar instabilidade e vai gerar preocupação nos investidores, né? Que é isso que eles querem. E seja como for, aqui o aviso do Reinaldo Azevedo que eu endosso, dizendo para você o seguinte: eu também tenho essas informações. O Reinaldo Azevedo diz que
essa CPMI encurtará o caminho do Bolsonaro para a cadeia, né? E na verdade é um texto longo onde ele lembra inclusive o seguinte, que o GSI que esteve à frente no 8 de janeiro era o GSI do Bolsonaro, na verdade o GSI do general Heleno, não é? Que era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional do Bolsonaro, e todos os funcionários, tudo que havia lá dentro, no GSI em 8 de janeiro, nos primeiros dias do governo Lula, né, mal tinha terminado a posse, eram funcionários e uma equipe montada pelo ministro do Bolsonaro e daqueles ministros do Bolsonaro que passava nos acampamentos golpistas e mandava que eles continuassem lá porque algo ia acontecer. Não nos esqueçamos que há uma fartura de vídeos do general Heleno, o ministro do GSI do 8 de janeiro, prometendo aos bolsonaristas que algo ia acontecer para reverter a vitória do Lula. E o STF, enquanto isso, formou maioria para tornar réus 100 dos denunciados por ataques, não é? Na verdade, tem mais 300 denunciados, tem mais 200 indiciados, cerca de 200, né? 200 e poucos homens, 80 e tantas mulheres, e na verdade essas pessoas têm nome, têm RG, têm CPF, têm endereço, tem fotos, tem postagens de redes sociais, tem ligações, não é? É muito fácil provar quem foi que fez aquilo. Está tudo mapeado. Na verdade, são as 2.000 pessoas que foram presas, são as pessoas que cometeram atos de violência lá. Não é? Essas 2.000 pessoas, algumas delas só participaram, as que não foram presas, não cometeram os atos de violência, mas invadiram o palácio e apoiaram os que quebraram tudo. Então, tudo isso mostra muito bem quem foi que fez, não há dúvida nenhuma disso, de ninguém. O que se está querendo é uma ação golpista com a criação dessa CPMI. E aqui tem até, para que se tenha uma ideia, uma matéria do UOL mostrando quem é quem dessa gente aqui que você vê na imagem invadindo o Congresso. Não é? Advogados, professora, militar. Aqui a matéria desnuda tudo isso, não é? Inclusive os financiadores, minha amiga, meu amigo, estão sendo presos. Gente que financiou, que tinha ligação com o Bolsonaro. E é por isso que a situação do Bolsonaro deve se agravar bastante com essa iniciativa. O partido Bolsonaro já escala deputados para enfrentar a base de Lula na CPMI, mas esse tiro vai sair pela culatra. E aqui uma matéria do Chico Alves, do UOL, que diz: a CPMI não vai encobrir o óbvio. Em 8 de janeiro, o governo foi a vítima. Então é isso, minha amiga, meu amigo. Eu quero agradecer sua atenção e vamos ficar de olho e fiquem com o meu melhor abraço. Até mais.